Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por mais uma noite que o Senhor nos concede para que possamos estar ministrando a Tua poderosa palavra. Já quero lhe clamar que o Senhor nos use, ó Pai, com autoridade, com sabedoria, e que seus filhos venham a ser abençoados, ó Pai amado, para a glória do Senhor. Que venhamos, ó Deus eterno, ser cheio do Teu Santo Espírito. Nos fortaleça, Senhor, nessa noite. Assim eu clamo a Ti, no nome de Jesus. Amém. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23. Atos 2, 23 diz: Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus, que o crucificaram. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Este texto tão abençoado que fala sobre a nossa necessidade da cruz, a necessidade de termos o Senhor Jesus Cristo, que viveu, mas morreu ao terceiro dia e está conosco até este momento. A cruz sempre foi um símbolo central do cristianismo. Quando se olhava a uma cruz, sempre, tinha a ideia do cristianismo. Depois do advento da morte do Senhor Jesus, todos tinham o entendimento de que quando se viu uma cruz, era igualado ao cristianismo. A cruz era um meio padrão de execução naquela época, Os arqueólogos identificavam as ruínas das igrejas com o achado da cruz, para você ver como foi tão marcante a cruz para o cristianismo. Quando ia se encontrar, quando ia identificar as igrejas, sempre olhavam se havia uma cruz. Desde o começo, a cruz era a identificação dos cristãos. Quando os cristãos, ele tinha um apreço pela cruz, porque até Cristo, a cruz era o meio de execução, no padrão de execução, e depois de Cristo, a cruz se tornou o símbolo do cristianismo. Então as pessoas tinham entendimento do que significava a cruz, as pessoas tinham entendimento do que representava a cruz. Porém, hoje, a cruz perdeu um pouco esse significado. Infelizmente, a cruz não é mais tão importante quanto ela foi ao passado. A visão da cruz mudou. A mensagem amenizou a cruz. A tecnologia, os conceitos foram vindo e foram bordando a cruz, podemos dizer assim. E ela foi mudando o seu sentido real, a sua visão primordial. Ela hoje ainda aparece, Você vê ainda em capas de Bíblia, você ainda vê em estampas de camisa, você vê em fotos de WhatsApp, cordão, A cruz está em todo lugar. As pessoas, quando chega perto da Páscoa, mandam foto de cruz. E tem ainda esse apreço pela cruz mais simbólica. Ela aparece, mas não da forma que nós precisamos entender. Porém, a cruz de Cristo não é mais uma realidade viva. Ela não tem aquela mesma autoridade e poder que havia, que os cristãos tinham respeito, que eles sabiam que aquele era o método de execução e sabia que foi por meio dela que
que Jesus nos salvou. Havia uma visão totalmente diferente sobre a cruz da que nós temos hoje. A cruz, na realidade, ela não é popular ou bonita de se ver, mas ela ainda é necessária. Se olharmos pelo que realmente significa a cruz, ela não é tão bonita assim, mas ela é necessária. Nós precisamos entender. E por que a cruz de Cristo é tão necessária? Primeiro, para cumprir o plano de Deus. O próprio Jesus perguntou se realmente era necessária a cruz. Nós vemos que Jesus, ele, quando está lá, né, no monte, no vale, ele chega a perguntar a Deus: é necessário ou tem condições de ser de outra forma? Se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feito a sua vontade. No Getsemane ele faz essa pergunta, né? Mas quando ele ressuscitou, ele explicou a 2 de seus discípulos que a cruz era necessária. Você vai ver ali a caminho de Emaús, ele explicando para os seus discípulos que a cruz era necessária. Então, primeira coisa, a cruz é necessária para o plano de Deus. Deus tinha um plano de salvação e precisava passar pela cruz. No plano de Deus, a cruz de Cristo era inevitável. Eu, quando era criança, eu ouvi uma linha, né, teológica defendida por um pastor que eu considero muito até hoje, mas ele falava de uma forma que se os seus de Deus aceitasse, Deus acharia uma outra forma de salvar a humanidade, e tinha esta ideia, este pensamento. E aquilo ali ficou na minha mente porque não encaixou muito bem por aquilo que você vê pela Bíblia. E depois de muito tempo estudando, que eu vi que é um pequeno equívoco, porque era necessária a morte do Senhor Jesus pela cruz. Era necessário. A justa ira de Deus precisava ser saciada, e só era saciada por morte, por derramamento de sangue. E Jesus morreu no nosso lugar. Então, o plano de Jesus, o plano de Deus, a cruz era inevitável. Jesus ia passar. A crucificação foi a pior ação cometida nesse planeta, mas foi a melhor coisa que já aconteceu nesse planeta, né? A crucificação de Jesus, a pior ação de um ser humano foi ter sacrificado Jesus. Imagina nós, pecadores, humanos, falho, pegamos o Filho de Deus, o nosso Criador, penduramos numa cruz, o matamos. Foi a pior ação do ser humano, porém foi a melhor coisa que aconteceu na terra, porque através dessa morte nós temos vida. O castigo que estava sobre ele nos trouxe paz, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Era necessário, segundo, era necessário para pagar pelo pecado. A cruz era o único modo de salvar a humanidade. A única forma de salvar a humanidade era pela cruz. O que é o pecado? O pecado é fazer o que Deus proíbe. Tudo de errado. Tudo que é de errado é pecado. Também não é fazer o que Deus requer. Adoração, ação social, humildade. Ou seja, o pecado é tanto no que você faz de errado, também no que você deixa de fazer, o certo que você deixa de fazer. Tudo isso é pecado. E o que temos feito para Deus? Fala você aí, o que você tem feito para Deus? Será que você tem feito tudo certo? E tudo que deveria ser feito você fez? Nós estaríamos perdidos sem Jesus, porque primeiro que a gente não consegue ser perfeito, e segundo que o que é para ser feito a gente também não consegue fazer. Então precisamos de um Salvador, há uma necessidade de salvação. O pecado nos coloca sobre o julgamento divino.
por nós não conseguirmos fazer o que é certo e o que deve ser feito, a gente também, ou a gente deixa de fazer o que é certo, ou a gente faz errado, ou deixa de fazer o que deveria ser feito, nós estamos diante do julgamento de Deus, porque Deus é santo. Então, a questão é como é que ele podia lidar com o nosso pecado? Como é que ele lidaria com o nosso pecado sem sacrificar o seu amor ou a sua santidade? Essa sempre foi uma indagação que sempre trouxe para as pessoas como é que Deus resolveria. Nós vemos, né? O nosso mundo é polarizado, a nossa política é polarizada, porque sempre tem os dois lados. Como você resolve aqui sem atingir aqui? Como você resolve esse lado sem atingir esse lado? Agora a pergunta é, como é que Deus resolveria a questão do nosso pecado sem agredir a tua santidade? Como é que ele receberia a humanidade que é pecadora sem manchar a tua santidade, que não tolera o pecado? Como resolver isso? Olha o dilema que está na mão do Senhor, Deus, e Ele resolve. Deus não podia fazer vista grossa aos nossos pecados. Isso seria amável, mas não seria santo. Ele podia muito bem falar assim, não, eu amo tanto o ser humano que eu vou fingir que não estou vendo. Seria amável, vou fazer vista grossa, vou aceitar desse jeito, tá tudo certo, a gente dá um jeito aqui. Seria um amor, mas não seria santo. Deus também não nos condenou à morte. Isso seria santo, mas não seria amável. Deus também podia nos condenar à morte, porque o salário do pecado é a morte. Como é que Deus resolveria isso? Seria santo, mas não teria amor, não seria amável. O lugar onde o amor e a santidade de Deus se encontram é na cruz. O amor e a santidade. O encontro disso está na cruz. O encontro do amor do Senhor com a santidade dele está no ato sacrificial. Por quê? A cruz de Cristo, ela é necessária para preservar tanto o amor de Deus quanto a sua santidade na salvação. Olha que interessante. A cruz é necessária para isso. Ela tanto protege o amor dele quanto a sua santidade. Ela é necessária para nos salvar. A vida eterna é um dom gratuito de Deus para qualquer pessoa que crê que Jesus morreu pelo seu pecado na cruz. Você vê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tornar-se crente é aceitar que Jesus Cristo teve vida real e teve uma morte real. Tornar-se crente, ser cristão, não é simplesmente fazer parte de uma igreja, não é simplesmente ter um cartão de membro, não é simplesmente ir ao templo. Isso é tão real que nós estamos vivendo um momento hoje que os cristãos não estão indo para o templo. Mas isso não o desqualificou de ser cristão, os verdadeiros cristãos. Ser crente é acreditar, é crer que Jesus teve uma vida real e uma morte real. É acreditar que Jesus fez o que fez pela nossa salvação. Certa feita, conta-se uma história de uma mulher que foi ser entrevistada numa igreja que tinha o costume de, quando receber os membros, ser entrevistada, né? Ela conta-se que perguntaram ela se ela se era salva, né? O que ela achava da salvação. E aí ela conta, ela falou, não sou salvo, eu creio que Jesus morreu para nos salvar, nos libertar. Mas as pessoas que estavam fazendo a entrevista não se convenceram muito. E aí foi feita a seguinte pergunta para ela: a senhora crê que Jesus morreu não só pelos pecados dos outros, mas também pelos seus pecados?
foi quando ela parou para meditar. Ela respondeu o seguinte, que ela não tinha pensado dessa maneira. Entendeu? Pessoas assim, elas são cristãs de um modo geral, mas não fizeram um compromisso pessoal de vida e morte com Jesus Cristo. Ou seja, a gente pensa muito que Jesus morreu pela humanidade, mas você já parou para pensar que ele morreu pelo seu pecado? Pelo que você fez? A gente gosta de pensar que Jesus morreu pela igreja, morreu por todos, mas para você, Jesus morreu por mim. O meu erro o levou para a cruz. Quando nós chegamos a esse entendimento e compreendemos que é na cruz que Jesus, que Deus, resolve as duas questões, porque a sua santidade fica intacta, porque Jesus morre, e o amor dele também fica intacto, porque ele consegue nos resgatar. E quando a gente traz esse entendimento para o nosso lado pessoal, a nossa vida cristã é diferente. Nós não somos mais conduzidos apenas a ser mais um de igreja, a ser mais um de alguma denominação, mais um crente, como popularmente chamado, mas nós temos a certeza da salvação, nós temos apreço pela salvação, nós entendemos o que a cruz de Jesus Cristo significa para a gente. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e que Jesus morreu pelos nossos pecados. A salvação, a morte do Senhor Jesus Cristo foi pelo seu pecado, pelo meu pecado. Quando entendemos esta necessidade, o que a cruz significa, é muito interessante, bonitinho, ver lá uma cruzinha como pingente, no cordão, tem gente que bota no brinco, né? Tem lá escrito, desenho, tem pendurado na casa, na igreja. Isso é bonito, traz assim uma lembrança, ó, que legal, cruz de Cristo. Mas você já parou para pensar o que realmente é a cruz de Cristo? A cruz é necessária, não só de um modo geral, como parte do plano eterno de Deus, mas necessário para a sua própria salvação do pecado e da morte. A cruz ela foi necessária para a nossa salvação. Que possamos nessa noite ter esse entendimento e orar agradecendo a Deus da maneira que nós reconheçamos que a cruz foi necessária para a nossa salvação. Possamos encarar este sacrifício de uma forma pessoal. Neste momento eu quero te convidar a você meditar nisso, não no meio, na visão familiar, não numa visão de igreja, mas uma visão pessoal. Você, pessoal, no seu íntimo, na sua necessidade, na sua vida, dentro de ti, você que se conhece, nós nos conhecemos. Você sabe aonde você trilha os seus pensamentos, as suas ações, pessoal. Agora se chega diante de Deus e medite no que Deus fez, porque Deus te amou de tal maneira que deu o Filho dele para que você, crendo, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus carregou aquela cruz por causa do seu pecado, para salvar a tua alma. É a mesma, eu estou falando isso para você, e é a mesma meditação que eu faço. Foi por mim. E nessa noite ele relembra que fez tudo isso por amor. Ele é santo, não deixou a santidade, ele não aceita jeitinho do ser humano, pecadinho, pecadão, não. Ele aceita o justificado por Jesus Cristo. É por isso que a cruz foi necessária. É por isso que Jesus morreu naquela cruz, derramou seu sangue precioso, para que hoje nós pudéssemos nos resguardar,
pudéssemos nos banhar desse sangue precioso, ser justificado para chegarmos diante de Deus como filhos do Deus Altíssimo. Que você possa meditar nessa noite desta maneira e reconhecer que Deus te amou. Vamos orar? Quero orar pela sua vida, quero orar juntamente com a igreja ali da Praia do Peró, que possamos estar clamando a Deus, e esta oração é uma oração de agradecimento, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, ó Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, de poder meditar na tua palavra, e poder meditar, ó Deus, quanto foi necessário a sua morte ali na cruz do Calvário. E agora nós oramos a Ti, ó Pai, de uma forma pessoal. Deus, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos alcançado. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos livrado. Senhor, a cruz tem sido tão necessária e a gente agora ser banhado, ó Pai, pelo sangue do Cordeiro, sendo purificado. E podemos chegar diante do Senhor e clamar a Ti. Ó Pai, pedir perdão e ter certeza que somos perdoados. Senhor, nos humilhar diante do Senhor e ter certeza que o Senhor está conosco. Senhor, quero lhe clamar pela vida de cada um dos teus filhos, que estão agora dentro das suas casas, te adorando, te servindo. Senhor, continua abençoando os teus servos, fortalecendo, ó Pai, na caminhada para a glória do Senhor. Assim eu clamo a Ti em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus abençoe os irmãos da Praia do Peró. Que possa meditar nesta palavra, uma semana abençoada. Vamos continuar orando uns pelos outros e que Deus venha o abençoar para a glória do Senhor Jesus.